Olá pessoal, muito bom dia a todos. Bom dia galera, bom dia Rezinha. Hoje, dia 26 de agosto de 2020. Esse ano que insiste aí em nos desafiar, mas nós somos mais fortes. Bem-vindos todos aí para nosso 13º episódio da Jornada Leg, terceira temporada, hein, galera? Se pegarmos desde a primeira temporada até agora, já são 63 lives, hein? É muita coisa, é muito conteúdo. São 31 horas e meia de conversa, de conceitos, de reflexões, de experiências trocadas, de tomadas de decisão. Tem muita gente aí tomando decisão enquanto participa das lives aí. Tá sendo bem bacana isso, viu? E a gente está se preparando para a nossa jornada Sherpa. Vamos conversar sobre isso. Bom dia, Adri, aparecendo aqui no Face. Bom dia, Márcia também. Tudo bem? Legal, pessoal. O friozinho tá indo embora. Já não tá mais tão gelado quanto estava esses dias. E vamos aí começar nosso 13º episódio da nossa Jornada Leg. Muito bom, pessoal, muito bom. Vamos lá, hein? Vamos começar. Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, galera. Bom, nós estamos aí nessa semana, ou nesse mês de agosto, empreendendo aí uma jornada, seguindo aí as etapas da Jornada do Herói. A Jornada do Herói, para quem não sabe ou não se lembra, é um estudo feito pelo Joseph Campbell, registrado nesse livro, O Herói de Mil Faces, onde ele fez um estudo antropológico. Joseph Campbell foi um mitólogo, e estudou ao largo de várias culturas um caminho que é meio que comum para essas todas culturas, das pessoas ou indivíduos que construíram uma jornada humana, que ele chamou de Jornada do Herói, que passa por 12 etapas, e a gente cumpriu essas 12 etapas desde o dia 6 de agosto até ontem, né? O mundo comum, o chamado da aventura, a recusa do herói, o encontro com o mentor, o cruzamento do primeiro portal, provações, aliados e inimigos, aproximação, aprovação difícil, recompensa, o caminho de volta, ressurreição e o regresso com Elixir. Então, esse segundo o estudo do Joseph Campbell, é o caminho natural do herói enquanto ele vai fazendo a sua jornada de autoconhecimento, de evolução humana, de desenvolvimento pessoal. Isso nas relações que ele tem, pessoais, de trabalho, com ele próprio, né? Às vezes o herói, ele está ali no mundo comum, está ali calmo e tranquilo, e de repente ele se dá conta de que foi acometido de uma doença. Então ele começa a empreender uma jornada, né? Então, pessoal, nós já cumprimos as 12 etapas e a gente vai conversar entre hoje e sexta-feira sobre algumas condições necessárias para fazer a jornada do herói, né? Se você quer empreender uma jornada do herói, e na verdade é melhor dizendo, se você quer estar preparado para a sua próxima jornada do herói, porque empreender uma jornada do herói você já empreendeu. Eu tenho certeza que nesse grupo que está aqui entre nós agora, tanto no Face quanto no Insta, se não todos, a grande maioria já viveu uma jornada, já cumpriu essas etapas, né, da jornada do herói, e a ideia, obviamente, é que você se aproprie dessa experiência para que ela te conduza em outras jornadas que você vai ter ao longo da sua vida. É preciso estar em forma em algumas condições, né? E aí hoje eu preparei aqui um argumento, preparei uma reflexão para a gente fazer, para nos prepararmos aí para o final de semana, que vai ter aquela live fechada
no dia 29 e 30, sábado e domingo, das 16 às 17 horas, para então eu poder fazer um convite formal para as pessoas que queiram então participar da jornada Sherpa, que vai acontecer dia 4, 5 e 6 de setembro, tá? A partir de hoje eu vou começar a divulgar isso um pouco mais ostensivamente. A ideia é que sábado e domingo tenha o número de pessoas que for, né? Mas na jornada Sherpa, nos dias 4, 5 e 6, o número vai ser limitado, né? Então, olha só, a ideia é que a gente então empreenda essa jornada nessa imersão dos dias 4, 5 e 6. E eu estou criando uma condição aqui agora de dizer que para empreender qualquer jornada, você tem que estar em um certo grau de condicionamento, né? Então, se você vai viajar, né, vai fazer uma viagem de férias, você tem que ter algumas condições, né? Uma condição material, uma condição financeira, uma condição física. Se você vai iniciar um programa de educação física, né? Se você vai iniciar um programa de condicionamento físico, você tem que estar predisposto a algumas condições, né? Tem que ter uma condição de tempo, uma condição de disposição e por aí vai. E o que eu quero convidar você a responder, e eu já joguei essa pergunta hoje no Instagram, e se você puder depois entra lá no meu Stories e responde lá no Stories. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: eu vou até fazer de uma maneira diferente e vou pedir para você colocar a tua resposta aqui no Instagram, se você não se importar, e também no Facebook, se você não se importar. De 0 a 10, quanto você está ou acha que está em forma emocionalmente? De 0 a 10, quanto você se acha em forma emocionalmente? Você está em forma emocionalmente? Ou você está emocionalmente em forma? De 0 a 10, quanto você está emocionalmente em forma? Enquanto você responde, esse foi um tema que a gente discutiu ontem no curso de filosofia que eu faço toda terça-feira à noite, porque na semana passada a gente discutiu muito sobre, começamos a discutir muito sobre o mito de Eros e Psique, e dentro desse mito havia a percepção de que grande parte da questão gira em torno da emocionalidade. E aí as pessoas começaram a discutir, mas é muito complicado controlar as emoções. É muito difícil controlar as emoções. É muito difícil medir o quanto você está emocionalmente equilibrado ou não. E aí eu fiz a provocação. Eu falei, pessoal, olha, se nós temos uma vida para viver, e essa vida envolve algumas dimensões, dentre elas a dimensão material, física, intelectual, emocional. Olha só, grande Hudson, bom dia, primo, bem-vindo aí, cara, legal. Se a vida é composta de algumas dimensões como física, material, intelectual, emocional e espiritual, e você consegue medir a sua condição física, você consegue medir sua condição intelectual, você consegue perceber se você está em forma fisicamente, se você está em forma emocionalmente. Será que não é possível que um ser humano seja capaz de perceber se ele está em forma emocionalmente? Aí algumas pessoas argumentaram, Luiz, eu acho complicado, porque a medição física, ela é objetiva. Eu posso fazer um teste e esse teste acusar minha condição física. A condição intelectual também ela é objetiva. Eu posso fazer uma prova de conhecimento e atestar o meu grau o meu nível, né? o quanto eu estou em forma intelectualmente acerca de determinado assunto. Mas emocionalmente não dá. Eu falei, será que não dá mesmo? Será que você não tem, assim, uma pessoa que quando você se coloca diante dela, essa pessoa mexe com a tua emocionalidade, você perde um pouco a estribeira? Eventualmente você tem uma filha ou um filho com quem você não sabe lidar direito. Eventualmente você tem uma pessoa do teu passado que quando você ouve falar nela, isso te abala. Eventualmente você tem uma relação com pai e mãe que quando você pensa nisso,
isso te tira a calma. Eventualmente você trabalha com alguém, um chefe talvez, ou um funcionário, que quando você encontra com ele, você se sente irritado. Então veja, as pessoas estão marcando aqui 8, 9, 7. Eu quero, que bom, tomara que seja isso mesmo. Mas eu gostaria que você pensasse na sua forma emocional, não agora sentado assistindo essa live. Eu gostaria que você pensasse na sua forma emocional quando você está diante de uma pessoa que te abala emocionalmente. Entende isso? Nessa conversa, na aula de filosofia, eu coloquei para eles, olha, particularmente, eu tive aí, ao longo dos últimos anos, aí ó, o Hudson já baixou para 5 aí, ó, já baixou para 5, boa, agora sim. Por que agora sim? Eu quero que ele tenha uma emocionalidade mais baixa? Não, o que eu quero, na verdade, discutir e despertar é uma realidade, né? Diante da situação mais limite que você tenha. Eu estava comentando que é muito legal essa... Aí, ó, já baixou também para 5 ali a Célia, né? Então a gente começou com 8, 7, 9, 6, né? Já estamos numa outra realidade. E não tem nada de errado, pessoal, olha só. Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu estou fazendo na faculdade de psicologia, que eu estou fazendo uma especialização em... Não exatamente uma gangorra emocional, Glaucio. Eu acho que você... Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer, para poder a gente colocar isso numa perspectiva melhor, né? Eu estou fazendo então o curso lá de psicanálise, e nesse curso de psicanálise, toda segunda-feira a gente faz grupos de estudo, grupos grupos didáticos, aonde eu faço o papel de analista e às vezes faço o papel de paciente, e nós vamos trocando. E na segunda-feira agora, eu fiz um papel longo de paciente. Eu contei uma história minha, né, pessoal, e ali eu comecei a perceber como que dá para medir emocionalmente o desenvolvimento de alguém, né? E como é que você mede isso? Você mede isso pegando o pior caso, né? Então, por exemplo, eu não vou aqui entrar em detalhe porque nem é o fórum, mas eu tive, assim, momentos cruciais que determinaram, de uma certa maneira, a forma de eu me lidar com as minhas emoções, com meu pai, com a minha mãe, com algumas pessoas que passaram na minha vida, algumas mais recentes, outras mais distantes. Então, se eu pegar esses casos mais conturbados, eu usaria esses casos mais conturbados para tirar uma medição disso aí, né? É claro, a Glaucia está dizendo, não tem um dado fixo, né? Não dá para você, assim como não tem um dado fixo da tua própria condição física. Você, ao longo de um mesmo dia, você pode estar melhor fisicamente numa etapa do dia e pior fisicamente numa etapa do dia. E esse equilíbrio que tanto buscamos, ele não é uma condição estática. Esse equilíbrio que tanto buscamos é uma condição de movimento que, de tanto que movimenta, gera um certo equilíbrio. Entende? Então não é uma condição estática, não é uma condição exclusivamente racional. É claro que dá para ser cientificamente trabalhado essa questão, né? Mas o que eu estou querendo trazer para a nossa conversa, é só uma conversa informal, mas que pode trazer um benefício real e tangível, é o seguinte: você poderia identificar na sua mente agora, pensando aqui, uma pessoa que abala você emocionalmente, ou até melhor dizendo, uma pessoa que, quando você pensa nela, ou está na presença dela, você se deixa abalar emocionalmente? Porque essa é a pessoa que vai ser o teu grande treinador nesse processo, se você quiser, obviamente, né? Se você não quiser, não tem jeito. Porque todas as nossas experiências estão marcadas por uma certa experiência emocional. Principalmente porque no início da nossa jornada humana, ali do 0 aos 7 anos, né, quando a gente fala ali de
primeira infância e segunda infância, a terceira infância já vai um pouco mais... a gente está falando da primeira infância, segunda infância, um pedacinho da terceira infância, né? As nossas experiências nessa época, nesse período, são muito emocionais, né? Então a emoção é uma dimensão humana que precisa ser estudada, que precisa ser observada, que precisa ser trabalhada. As pessoas que acabam... E aí nessa conversa no curso de filosofia, o pessoal falou muito isso, né? Mas é muito difícil medir esse negócio, é quase impossível. E eu fiz um comentário que eu vou reproduzir para vocês aqui, que eu acho bastante relevante, que é o seguinte: a estrutura de mundo que a gente está acostumado a ver e a viver, ela dá conta, primeiro, que as condições para você crescer fisicamente já estão estabelecidas, tá? Estão estabelecidas biologicamente, né? Biologicamente você vai crescer, né? A grande maioria das pessoas passa por essa experiência, né? Você vai crescer em termos metabólicos, em termos fisiológicos, você vai se desenvolver ao longo da sua jornada, você vai começar a sua vida, você vai engatinhar, você vai caminhar, você está crescendo nesse processo, portanto está mudando a forma disso, né? E quando você se propõe a fazer um desafio físico, e esse desafio físico te gera dor, esse desafio físico que te gera dor não te gera uma vergonha. Pelo contrário, te gera um certo orgulho. Então veja, quando você faz uma atividade física e você fica todo dolorido, essa dor que você sente é uma dor que você, imagino, não se sente constrangido em compartilhar com ninguém. Você seguramente deve chegar para as pessoas e falar: nossa, eu estou todo dolorido, fiz uma atividade física ontem pauleira, foi forte pra caramba, foi muito power. Então essa dor física te gera um certo orgulho. E seu ego se alegra quando você então compartilha isso com as pessoas. Pô, fiz uma meia maratona, fiz uma prova de bicicleta de 200 quilômetros, enfim, né? Quando você vai desenvolver a sua questão intelectual, a sua dimensão intelectual, você também tem situações na sua vida que você sente você faz um exercício além da conta na dimensão intelectual. Quando você está fazendo uma faculdade em períodos mais complicados, quando você está fazendo um mestrado ou um doutorado, ou quando você está estudando um tema para um trabalho que você tenha que desenvolver na sua empresa, um projeto, esse esforço intelectual também te gera dor. Dor de cabeça, dor de cansaço, às vezes um estresse emocional, um estresse físico, né? E essa dor intelectual, que obviamente envolve físico, emoção e tal, dentro dessa estafa, ou pode até gerar uma estafa intelectual, não tenha dúvida, que influencia obviamente no físico, né? Essa dor também te gera orgulho. Você lê um livro de 1000 páginas, né, e leva um tempo para ler esse livro. Você lê um livro de 20 páginas, você fica orgulhoso de ter lido um livro, né, imagino, ou algumas pessoas se sentem assim. Você lê um livro de 1000 páginas em uma semana, você fala, é razoável acreditar que você vai compartilhar isso para as pessoas. Caramba, eu li um livro de 1000 páginas essa semana, pô, foi punk, foi power, virei noite e tal. Ou quando você faz um baita trabalho ou para a faculdade, ou para a sua empresa, enfim. Essa dor intelectual também te gera um certo orgulho. Agora, passamos todos nós por experiências emocionais, né? Experiências que trazem prazer e satisfação e alegria e felicidade, né? Eu diria, Jana, que toda dor gera resultado. Eu apostaria nessa frase, viu? Toda dor gera resultado. Às vezes não é o resultado que você quer, mas gera um resultado. Se estiver atento, pode até ser uma coisa muito boa. Então, quando você vive uma experiência emocional que você se alegra, né? Você vai num show, você tem boas lembranças, você encontra uma pessoa que te traz a melhor sensação interna possível, você vê um filme que te alegra, ou você vê um filme, tem pessoas que adoram sentir terror, a sensação do medo quando vê um filme de terror. Esse prazer emocional te gera um certo orgulho.
Mas quando você é traído, quando você é magoado, quando você é humilhado, quando você é subjugado, essa dor emocional não necessariamente traz um orgulho a você, né? Muitas vezes ela pode trazer um certo sentimento de vergonha. E ao sentir vergonha dessa dor, ao invés de eu compartilhar, eu reprimo essa dor. E aí eu guardo ela para mim. E aquele momento que eu compartilhei a minha dor física, e com isso me encorajei, que eu compartilhei minha dor intelectual, e com isso me encorajei, e que eu ocultei a minha dor emocional, e com isso eu me amedrontei, e eu me atrofiei, eu me recolhi, eu não desenvolvi essa habilidade intelectual, essa habilidade emocional de lidar com as adversidades que me provocam sentimentos ruins, ou sentimentos dolorosos. E quando eu fujo dessa dor intelectual, dessa dor emocional, eu não me preparo para viver essa dor emocional quando ela acontecer novamente. Então eu tendo a repetir aquela experiência ad eterna. Isso acontece muito em relacionamentos, isso acontece muito em reencontros entre pais e filhos, que não ultrapassam o limite, não ultrapassam aquele nível onde a tensão ficou parada lá atrás. Então veja, o que eu quero convidar você a refletir nessa nossa conversa de hoje, dado que para toda jornada que você empreender na sua vida, a condição física é importante, a condição intelectual é importante, mas a condição emocional talvez seja a mais importante delas, é como é que você está trabalhando para se colocar em forma emocionalmente, deliberadamente. Eu poderia contar para vocês aqui vários casos de pessoas com as quais eu trabalho, né? Trabalho como coach, como mentor, agora como psicólogo e psicanalista em formação, não usando todas as técnicas, mas começando a usar os aprendizados que eu estou tendo, e ajudar essas pessoas a fortalecer, na psicanálise a gente fala fortalecer o seu ego, né? Fortalecer sua consciência, fortalecer a sua percepção do eu, né, do indivíduo que ele se torna, para que ela então possa, esse é o ponto, para que ela possa estar fortalecida emocionalmente, enfrentar as situações e desse enfrentamento ressignificar aquilo que anteriormente o significado gerava sofrimento ou dor, entende? E aí, claro, né, eu defendo a ideia de que o enfrentamento é o melhor caminho, melhor no sentido qualitativo, não melhor no sentido da dor que você vai sentir. Talvez o sentido da dor seja o pior. E tudo bem, eu coloco isso como uma opção. Se a pessoa topa, a gente vai junto. Se ela não topa, a gente busca uma outra alternativa. Então, já tive algumas situações que eu não vou abrir explicitamente, até para poupar pessoas envolvidas aí, mas que uma determinada pessoa, quando eu estava na presença dessa determinada pessoa, as minhas emoções se alteravam. E o meu ímpeto e meu condicionamento me faziam me afastar dessa pessoa. Até que um dia eu decidi deliberadamente procurar por essa pessoa e enfrentar essa situação. E enquanto eu estava na presença dessa pessoa, eu poder observar como minhas emoções estavam se comportando, como elas estavam se manifestando e como isso estava sendo transferido para o meu comportamento. E foi muito legal, embora doloroso demais, mas foi muito legal porque foi exatamente isso que a Gláucia falou, foi um momento de enfrentamento, mas não enfrentando a pessoa, mas enfrentando a mim próprio no momento que eu estava vivendo naquele momento ali, né? Então eu entrei em contato com essa pessoa, marcamos uma conversa amigável, né? Estive com ela num determinado lugar, e naquele momento que eu estava com ela, naquele determinado lugar, com essa pessoa em determinado lugar, eu estava observando o meu comportamento ali, e eu estava percebendo que as minhas emoções estavam começando a querer me dominar. E eu naquele exercício, eu estava ali no exercício, a pessoa não tinha noção do que eu estava ali nesse exercício. Naquele exercício eu comecei a perceber que se eu me mantivesse ali por mais um tempo, eu talvez iria ter um problema maior do que eu estava buscando resolver. Eu fui buscar uma resolução de um problema,
e talvez eu saísse de lá com um problema ampliado. Então eu criei uma situação onde nós concluímos aquela conversa e fui embora. E fomos embora, cada um para o seu lugar de origem aí. E depois, né, tendo refletido sobre isso, pensado sobre isso, tendo tido a percepção de não avançar a um ponto de entrar na zona de perigo, eu refleti, aprendi e marcamos um novo encontro. E nesse novo encontro foi muito diferente, porque eu já tinha ampliado, expandido a minha condição emocional diante daquele estímulo que é aquela pessoa, né? E esse é o ponto, Aziz, é identificar os estímulos, identificar os gatilhos, identificar os significados que eu dava, qual a conexão que eu tenho isso com a minha história pregressa, porque eu vivi sem conhecer aquela pessoa décadas, e eu conheço essa pessoa 3, 4 anos atrás, e ela começa a mexer com as minhas bases emocionais, eu quero entender sobre isso. Galera, eu não posso dizer que isso vai funcionar para todo mundo, mas eu posso dizer que todo mundo deveria passar por essa experiência de enfrentamento, né? E nesse período da jornada LEG, que a gente vem vivendo juntos aí desde maio, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm demonstrado situações como essas, né? De ter uma dificuldade de lidar com o filho, de ter dificuldade de lidar com a filha, de ter dificuldade de lidar com o chefe, de ter dificuldade de lidar com o companheiro ou a companheira, né? Em todos esses casos, sem exceção, a dificuldade mora numa fragilidade da musculatura emocional. E no fim do dia, pessoal, eu posso estar muito enganado, mas no fim do dia, eu, você e a maioria de nós teme pouquíssimas coisas. E todas essas coisas que a gente teme são temores emocionais. São temores ligados a receio de não ser aceito, receio de não ser amado, receio de não ser suficientemente bom para merecer certas coisas, receio de ser rejeitado, portanto de ser amado. No fim do dia, eu acredito piamente, né, e estou trabalhando para corroborar isso de uma maneira mais consistente, eu acredito piamente que os nossos temores orbitam em torno desses 4 elementos aí, não mais do que isso. Isso vale para mim, vale para o presidente de um país, vale para um rei de um reinado, vale para o imperador de um império, vale para um súdito, vale para um humilde, vale para quem quer que seja, vale para qualquer um que esteja na condição humana. No fim do dia, nossos temores são muito parecidos e é isso que nos torna próximos uns dos outros, né? Então, se eu sou capaz de identificar quais são os meus temores, eu sou capaz de identificar como viver diante deles. Eu não tenho, talvez, como mudar as circunstâncias, mas eu tenho como mudar quem eu vou ser diante daquelas circunstâncias. E esse é um resultado, né, por assim dizer, que eu quero proporcionar na nossa jornada Sherpa. Procurar ajudar as pessoas que vão participar da jornada Sherpa, quais são os seus maiores medos e como enfrentar esses maiores medos, não sozinha, mas com a turma que fizer a jornada Sherpa, né? E a gente vai criar essa condição para enfrentar essas situações. Isso é muito legal. Se você é capaz de enfrentar sozinho, eu não tenho dúvida que você é capaz de enfrentar sozinho. Talvez a dúvida esteja em você, né? Como muitas vezes pessoas não tiveram dúvidas que eu era capaz de enfrentar sozinho, mas a dúvida estava em mim. Então, quando nos juntamos em grupo, em time, em uma comunidade, ainda que você não seja capaz de acreditar em você, o grupo confia em você. E aí você vai, né? Então, as 4 questões que eu coloquei aqui resumidamente, os 4 receios que eventualmente todos nós tenhamos, né, e se resume a isso, são o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de não ser suficientemente bom, o medo de não ser merecedor. Entende?
E as variações disso, né? O medo de não ser amado, o medo de ser rejeitado. O medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado. O medo de não ser suficientemente bom e o medo de não ser, então, aceito por causa disso. O medo de não ser merecedor e, portanto, se contentar com a migalha ao invés de buscar o banquete. Entende? Então, esses 4 elementos vão estar presentes na nossa jornada Sherpa. A gente vai mergulhar nessas questões. Onde nasce essa questão de medo de não ser aceito? Onde nasce o medo de não ser amado? Onde nasce a ideia de que eu não sou suficientemente bom? E onde nasce a ideia de que eu não sou merecedor das coisas, né? Isso tem a ver com uma ideia, com uma teoria que eu desenvolvi com vocês na primeira temporada, que é a teoria da personalidade. Uma delas, né? Tem várias, que a gente vai resgatar também na jornada Sherpa. Então, pessoal, eu quero muito convidar você a participar sábado e domingo agora, das 4 às 5 da tarde. O link para se inscrever está na minha bio no Instagram. Entra lá, se inscreve para a preparação da jornada Sherpa, que vai ser sábado e domingo agora. Eu vou explicar tudo como vai ser, né? Quanto vai custar, como vai acontecer, os dias e os horários. E a jornada Sherpa, então, vai começar as inscrições no domingo, né? E vai até a quinta-feira, que antecede a jornada, melhor, quarta-feira. Na quinta a gente encerra e começa a jornada, a imersão na sexta, dia 4, sábado, dia 5, domingo, dia 6 de setembro. E você tem o dia 7 de setembro para anunciar a sua independência, a sua interdependência emocional. Essa é a ambição desse projeto. É uma primeira turma experimental, uma primeira turma piloto, então vai ter uma condição mais favorável, uma condição mais adequada, e vai ser muito legal. E não importa se vai ter uma pessoa inscrita ou 20, que é o número máximo, nós vamos fazer esse evento, essa jornada acontecer. Se não tiver ninguém inscrito, paciência, vamos trabalhar para ter uma nova turma em outubro, né? Mas a gente vai ter uma primeira turma agora, dia 4, 5 e 6 de setembro. E essa turma começa 4, 5, 6 de setembro e a gente vai acompanhando esse pessoal, essa turma toda, durante os próximos 6 meses. Vai ser um trabalho de médio prazo para a gente avançar nos nossos dilemas, nos nossos monstros, nas nossas... me fugiu o termo aqui agora. Enfim, dos nossos porões aí, né? Vai ser muito legal, eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito bacana, tá ok? Bom, galera, por hoje é isso. A pergunta que fica no ar: você está emocionalmente em forma? Pensa nessa pergunta. Amanhã nós vamos criar uma outra condição para conversar mais sobre a jornada. Amanhã o episódio número 14 da Jornada Leg e na sexta-feira o episódio número 15. E aí então a gente vai avançar sábado e domingo nas lives fechadas para a gente conversar sobre a Jornada Leg. O Gabriel está falando, sejamos o alicerce dessa edificação emocional. Exatamente. E o alicerce uns dos outros. A ideia é essa, né? Se a gente tiver 5, 10, 15, 20 pessoas na jornada Sherpa, a gente vai poder criar um alicerce uns para os outros. E vamos então nos apoiando numa relação de interdependência, onde no final das contas a gente vai crescendo. Enquanto um cai, o outro sobe, um cai, o outro sobe, e naquela dinâmica de descer e subir, a gente vai equilibradamente crescendo na nossa jornada. Essa é a ideia, galera. E a ideia é que isso comece agora e não pare nunca mais. Só pare no dia que a gente então avançar para uma outra existência. Por isso que também durante essa jornada eu vou querer identificar pessoas que queiram fazer o trabalho que eu estou fazendo, para que isso não pare em mim, né? Eu sei que eu tenho muito tempo pela frente, eu tenho muita vida pela frente, mas isso não é um projeto meu. Esse é um projeto humano, que não tem uma autoria, uma propriedade. Tem talvez um curador, um tutor, uma pessoa que esteja trabalhando nisso, ou pelo menos incentivando isso agora. Mas a ideia é que isso não seja patrocinado, que seja o Binato o nome, né? Não tenho mais essa necessidade egóica, mas eu tenho sim uma necessidade de fazer com que isso seja sustentável. Aí os aliados vão aparecer, tenho certeza disso, tá bom? Galera, ótima quarta-feira para você. Semana está acabando, o mês está acabando. Ótima quarta para vocês, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. E a gente se fala amanhã às 7 da manhã. Beijo, até mais, tchau.